Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, né, que é uma realidade, e até vamos ver se para os dentistas que estão aqui realmente isso acontece, né? Então o tema hoje é: os pacientes estão com medo de ir ao consultório. O que fazer? O que é que eu faço? Que tipo de ação eu posso fazer para reduzir esse medo dos pacientes de irem até o consultório, tá? Então vamos falar disso aqui, é um assunto bem interessante. Primeiro, então vamos começar a falar disso. Primeiro, o que acontece? Por que que as pessoas estão com tanto medo? Imagina, quem tá na quarentena, tá assistindo o noticiário ali, o William Bonner toda noite, é só notícia ruim, pessoal lá compartilhando, só o fica em casa, são só os números, tantas pessoas morreram hoje, é só tragédia, né? Os nossos pacientes ficam ali o dia todo naquelas notícias ruins, aquela coisa negativa, fora a insegurança. Quem tem emprego não sabe se amanhã ainda vai estar empregado, muitos com redução de salário, enfim, outros já desempregados, na quarentena a família toda presa dentro de casa. Então pode ser que a sua paciente esteja estressadíssima ali, sobrecarregada, o marido não ajuda em casa, os filhos pulando em cima do sofá, não sabe o que fazer com os filhos. E aí o estresse dentro de casa é muito grande, né? Então o estresse para a esposa, o estresse para o marido, aquela insegurança, enfim, não tem para onde ir, não pode sair de casa. Então o medo já começa aí. Os que chegam no seu consultório estão percebendo que você está bem preparado ali para atender, né? Então o que é importante? Primeiro, a gente entender que as pessoas estão com medo mesmo, né? E isso está sendo colocado cada vez mais medo para as pessoas ficarem em casa. Aqui eu não vou nem julgar se é certo, se é errado, qual é o caminho, porque na verdade nem os nossos governantes sabem muito bem o que fazer ali, qual vai ser o resultado de tudo isso. Então a insegurança já está ali. Aí quando você vai falar com essa pessoa, com esse paciente, então paciente que você entrou em contato ou que ligou ali para agendar uma consulta e está com medo de ir no seu consultório, primeira coisa, fundamental, é preciso tranquilizar esses pacientes, tá? Então a sua funcionária precisa estar bem treinadinha o que é que ela vai falar para tranquilizar os pacientes em relação ao atendimento dentro do seu consultório, né? Dizer que ali é um ambiente seguro, que vocês sempre seguiram os protocolos de limpeza, de biossegurança, de higienização dentro do consultório, que agora intensificaram isso. Nesse momento, intensificaram os cuidados. E aí, vocês estão preparados para atender com segurança os pacientes, tá? Então é muito importante uma mensagem e você precisa estar atento como a sua funcionária está falando com esses pacientes, né? E se não está só simplesmente o paciente com medo do outro lado e ela fala assim: então não, a gente tá tudo certo aqui, tá tudo limpo. Não é assim que é para dizer, né? E sim, nós sempre seguimos os protocolos, as regras aqui de higienização da clínica, do consultório, e agora intensificamos. A nossa recepção também vai ser respeitada, está sendo respeitada o distanciamento mínimo, as pessoas estão com medo de aglomerações, existe até assim, não quer nem passar perto de uma outra pessoa, então é preciso entender qual é o medo que está ali na cabeça das pessoas e saber comunicar uma mensagem tranquilizadora, tá? Tranquilizadora. Uma coisa que eu tenho visto muito são, principalmente nas redes sociais, os dentistas colocando foto, uma selfie todo paramentado, né? E dizendo que está preparado, né? Que está preparado para atender. E aí, isso, dependendo de como você comunica isso, de como você está ali paramentado, até da sua expressão, do seu olhar, do que você escreve ali naquele post, dependendo,
você até assusta os pacientes. Então você já está mostrando que está tão paramentado, ou que o paciente vai chegar lá e vai receber máscara, touca, propé, álcool gel, já vai ser direcionado para o banheiro lavar a mão, que ele nem estava talvez pensando que precisasse de tantos cuidados assim num consultório odontológico, e ele acaba se assustando. Então você precisa tomar cuidado como está divulgando isso nas redes sociais. Ok que precisa de toda uma paramentação, né? Os EPIs necessários, isso você vai precisar se adaptar. Mas cuidado ao divulgar isso. Então, qual é a mensagem subliminar ali? É de um risco alto, né? O risco, quem tem que saber do risco é o dentista, como nós sempre soubemos. E se adaptar e fazer ali o que precisar ser feito em relação à biossegurança. E aí o que vai acontecer? Provavelmente os pacientes que estavam em tratamento. Muitas vezes, alguns não, tá? Então, você vai lidar, né, com um ou outro ali que vai ter medo de ir até o seu consultório, que vai querer, deixa para o mês que vem, deixa para o próximo mês. E entender que muitas vezes não é o medo do atendimento no seu consultório, é medo de sair de casa. Então é preciso entender isso. Por quê? Por todos esses motivos. São as notícias, são as redes sociais, é uma avalanche de notícias ruins, não tem nada de bom. E tem pessoas que procuram essas, né? A maioria, muita gente procura, fica buscando esses números negativos, compartilhando, né? A pessoa começa a entrar em pânico e aí não quer sair de casa, tá? Então isso é muito importante entender, ou seja, a sua recepcionista precisa comunicar o seu paciente de maneira tranquilizadora. Tá? Você pode também, com alguns pacientes que não estão querendo voltar, você criar ali uma lista de transmissão no WhatsApp, ou mandar uma mensagem, ter uma listinha desses pacientes e mandar uma mensagem para eles, aí a cada 2, 3 dias, uma mensagem tranquilizadora, uma mensagem em relação ao seu atendimento, algo que vai tranquilizando esse paciente. Mostrando ali o seu atendimento, mostrando que você está tendo todo o cuidado, que a recepção não está muito cheia de gente, que você atende um de cada vez, por exemplo, se for esse o seu tipo de atendimento, ou seja, você criar um canal de relacionamento com essas pessoas e não deixar elas esquecidas. Podem ser seus pacientes, podem ser novos pacientes. Como novos pacientes, Carla? Sim, pacientes que vão para uma urgência e que aí querem fazer outro tratamento com você. Você oferece outros tratamentos que ela precisa e aí, só que aí ela tem medo de começar agora. Não, acho que não vou, não. Então, você criar uma comunicação, você criar um canal com esses pacientes, mandar mensagens ali a cada 2, 3 dias, isso é muito interessante, porque você vai estar se diferenciando, os dentistas não estão fazendo isso, na grande maioria, e você mostra uma preocupação com ela, são mensagens tranquilizadoras, como eu falei, e que vai chegar um momento em que já vão querer começar o tratamento com você, tá? Então é importante ter esse cuidado. Quem são os pacientes que estão adiando o tratamento? Por que é que está adiando? Medo, é medo de quê? É medo de sair de casa ou é medo do atendimento, de entrar no seu consultório? Eles enxergam o consultório como um lugar de alto risco, então é preciso tranquilizar os pacientes em relação a isso. E você tomar todas as providências, é claro, tá? Então, esses pontos são importantíssimos e cuidado com o que você divulga e até o que você vai mandar por WhatsApp para o seu paciente, em relação até à biossegurança, tem que ser uma mensagem tranquilizadora. Então, a mensagem precisa ser bem pensada para não dar essa ideia para o paciente. Tá? Precisa agregar valor e precisa tranquilizar. Nós temos que nos preparar muito bem, nos adaptar para tranquilizar o paciente, e ele poder vir e, claro, ser atendido com toda a segurança ali dentro do seu consultório, da sua clínica. Os maiores hospitais mais renomados, considerados melhores do Brasil, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, quem entra no Sírio-Libanês entra numa recepção
parece um hotel 5 estrelas, né? Por isso que é um hospital ali muito desejado, né? A qualidade ali científica é indiscutível, mas o ambiente ali é muito interessante, porque parece que você está entrando num hotel 5 estrelas, não tem ninguém ali na recepção, todo paramentado, como se fosse atender um paciente ali na UTI. Então, o paciente que chega no seu consultório, ele não precisa ter essa sensação ali de hospital, né? Ele não precisa, a recepcionista não precisa estar toda, sim, usando máscara, sim, os cuidados básicos, mas tomar um pouquinho de cuidado para que a recepção sua não tenha, lá dentro da sala clínica é diferente. Na recepção não precisa ser assim. Então, qual é a ideia, qual é a sensação que o paciente tem ao entrar na recepção do seu consultório, tá? Então, como é que a sua recepcionista está vestida, como é que está recebendo, né? Senão isso já espanta, já assusta, né? As pessoas já ficam ali tensas, ali já na sua recepção. Então, tomar um pouquinho de cuidado. E eu quis falar aqui do hospital, que é bem interessante. Agora, lá dentro, lá no atendimento, com certeza, todo mundo muito bem paramentado, seguindo todos os protocolos de biossegurança. Mas a recepção tem que ser um ambiente para receber a pessoa, né? Para receber bem a pessoa. Então, a sua recepcionista também não pode estar ali com medo, né, de receber o paciente, com medo. Ela precisa entender como se portar ali, né, como fazer toda a parte de asepsia, de limpeza, dos equipamentos que ela usa, do balcão e tudo mais, né, mas precisa estar bem treinada para receber bem os pacientes, tá? E aí, o que é que eu queria falar com vocês? E aí eu tô falando de alguma coisa aqui que o dentista, nesse momento, eu estou falando de voltar a atender, de como se comunicar com os pacientes para atrair os pacientes de volta para o consultório. E aqui vai uma diferença, né? Tem muitos pacientes que estão vendo nesse momento o copo meio vazio. Tem aquela analogia do copo meio vazio, copo meio cheio. Tudo na vida depende de como você olha para esse copo. Tem dentistas, a grande maioria, que está olhando para o copo meio vazio, né? Para as dificuldades, para os pacientes que vão estar desempregados. E o que é que eu vou fazer? Não vão mais querer fechar tratamento nenhum comigo. Está olhando para as dificuldades, para o vírus, para a doença. Sim, isso existe, é uma realidade, né? É preciso entender qual vai ser a realidade para os próximos meses, para entender como eu vou olhar para o copo. Porque a grande maioria está olhando para o copo meio vazio, né? E eu sei disso porque eu tenho conversado com muitos dentistas, muitos, todos os dias, né? Que vem só a dificuldade. E alguns poucos já estão olhando para o copo meio cheio, ou seja, está metade cheio. Né? E entendem que podem sim encher cada vez mais o copo, podem olhar para as oportunidades que vão surgir, porque a gente está nesse momento assim como uma corrida de Fórmula 1. Né? Não sei se alguém aqui gosta de Fórmula 1, mas eu gostava muito. Aí no tempo do Ayrton Senna não perdia nenhuma corrida, né? Mas o que acontece? Durante uma corrida de Fórmula 1, quando acontece um acidente, o que acontece ali, né? Quando tem um acidente na pista? Entra o safety car. Safety car para tudo, né? Quem estava lá na frente tem que recuar e existe aí uma nova largada. Então, quem estava na frente volta, quem estava lá por último também. Fica todo mundo naquela linha de largada outra vez. Então, esse momento que a gente está é um momento assim, que está todo mundo na mesma linha de largada.
Só que, né, isso é interessante para quem olhar o copo meio cheio, vai arrancar e vai querer sair na frente. Quem olhar o copo meio vazio e continuar nisso, provavelmente vai ficar para trás. Tá? Então, o que acontece? A gente está todo mundo ali numa mesma linha. E isso é uma grande oportunidade para você. Talvez esteja vendo, não esteja enxergando, né, um futuro bom dentro da odontologia. Esse é o momento de repensar. O que é que eu posso fazer? Agora eu estou na mesma linha de largada de muitos dentistas. Tá todo mundo assim. E o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer agora, a partir de agora, para arrancar, para também ir para frente, para voltar para a corrida? Eu que estava lá atrás, né? Tem a chance, tem a mesma chance. É claro que tem dentistas que têm estruturas diferentes de consultório, que tem, claro, que eu estou falando aqui de mentalidade, né, que estão enxergando que existe oportunidade. Esses muito provavelmente vão sair na frente, mas está todo mundo na mesma linha. Todo mundo ali tem chances muito parecidas. E aí cabe o quê? É uma decisão sua, é uma decisão do dentista. Querer realmente continuar na corrida e vencer e enxergar o copo meio cheio, isso é uma decisão. Tá? Tem algumas coisas na nossa vida que não dependem de nós. E não adianta daí a gente ficar sofrendo por conta disso. Mas o que depende da gente, que é enxergar o copo meio cheio, enxergar que eu tô ainda no jogo e o que é que eu posso fazer para largar bem, né? Para ir bem nessa largada, porque tudo vai depender de como o dentista largar, né? Como o dentista retomar os seus atendimentos. E participar de um grupo aqui é fundamental. Eu costumo dizer que o grupo fortalece porque troca experiências positivas. Então, o que funciona muitas vezes um compartilhamento de uma ação de um dentista ajuda outro, na verdade outros. Outro dia eu estava numa aula ao vivo com a minha turma, com uma das minhas turmas do método Dentista Referência, e aí uma aluna compartilhou uma ação que ela está fazendo no consultório dela, justamente para trazer os pacientes dela para o seu consultório e novos pacientes. E fechando tratamentos, e disse que abril foi um mês ótimo no consultório dela. E ela compartilhou essa ação. E os outros alunos, puxa, acho que eu vou fazer também. Nossa, acho que eu vou fazer algo um pouquinho diferente, o meu público é diferente do seu. E foi muito interessante essa troca de experiências. Então, estar num grupo pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. E o dentista é um ser muito solitário. A gente sempre ficou muito preso ali no consultório, sozinho, entre quatro paredes, ali na boca do paciente. Isso não é bom, porque é preciso olhar para fora e enxergar ali as oportunidades. Estar num grupo de pessoas que estão na mesma direção. E aqui a gente proporciona essa troca, né? A gente proporciona essa troca que é muito importante. Será que eu estou vendo as oportunidades? E quando você vê outros dentistas vendo oportunidades, agindo e fazendo, respeitando a crise, respeitando o que está acontecendo, sim, na sua cidade, no seu estado, no país, mas entendendo que vai retomar, entendendo que a nossa profissão é uma profissão necessária para as pessoas. É a saúde, né? Será que você está comunicando isso com os seus pacientes? Que eles precisam estar com uma ótima saúde bucal para ter saúde geral, para estar com a imunidade alta? Nós estamos numa área essencial. Isso é ótimo. Isso pode ser uma grande oportunidade. E estar num grupo é fundamental. É importante, é a nossa profissão, é a sua profissão, não é? Vai voltar a atender ou não vai? Já está voltando? Como é que está isso? Falando daquilo que vai fazer você retomar os seus atendimentos, trazendo os seus pacientes de volta e atraindo e chegando aonde estão os novos pacientes. Eu vejo muitos dentistas falarem, Carla, eu atendo convênio. E agora? Eu quero atender só pacientes particulares. Eu preciso atrair só os pacientes particulares. Ok,
É isso que você quer? Então, quais ações você precisa fazer nessa direção? É importante entender, não adianta só querer. Ah, eu quero isso, ok. Né? Querer, muita gente pode querer. Mas, que ações você está fazendo? O que é que você já fazia antes que continua fazendo no seu consultório nessa direção? A Carla não fazia nada. Não fazia nada. Nunca fiz divulgação, não sei fazer isso. Né? Nunca fiz um curso ali de marketing, de relacionamento ali com o meu paciente, para fidelizar e tudo mais, para obter indicações. Então, o que é que você não estava fazendo antes que você precisa fazer daqui para frente? É um passo importante para você estar dentro de uma comunidade que quer voltar a crescer, que quer voltar às suas atividades, mas com crescimento, né? Entendendo que vão surgir oportunidades, sim, e não ficar olhando para o fundo do poço. Chega do fundo do poço, tá? Porque é um momento de se adaptar e agir. Quem ficar esperando esse momento passar, Carla, eu tô com medo, eu tô esperando. Eu tô esperando uma determinação do CRO. Eu tô esperando o governo do estado liberar os atendimentos. Você pode até estar sem atender, mas esperando, sem fazer nada em relação a relacionamento com os seus pacientes, que vão precisar voltar logo. Isso é muito importante. Será que esse não é o momento de começar a divulgar o que eu faço? E entender qual é a maneira certa e a maneira ética e uma maneira que traz resultado para começar a divulgar. Eu já estou vendo, isso tudo acelerou a ida dos dentistas para as redes sociais. Tá todo mundo no online hoje, tá tudo online. Uma mudança geral. E aí eu tô vendo muitos tipos aí de divulgações e coisas que não trazem resultado, né? Ou que vão trazer muito pouco resultado para aquele dentista. Porque acha muitas vezes que é só fazer um post ou só fazer um vídeo, colocar lá nas redes sociais e vai trazendo pacientes. Mas não é assim que funciona, tá? Então, em relação à divulgação, o que é que você estava fazendo? E o que você está fazendo agora, nesse momento? Tá aprendendo a trabalhar com isso? Tá começando, tá se interessando em aprender a trazer novos pacientes para o seu consultório? Não adianta falar que quer sair de convênio, por exemplo, e não está fazendo nada nessa direção. Simplesmente cortar os convênios, será que é isso que vai resolver? Depende, né? Depende de vários aspectos. E se você quer atrair os pacientes particulares, vai precisar fazer ações. Vai precisar sair da zona de conforto, daquela zona parada ali, porque a zona de conforto muitas vezes não é confortável, tá? E agora, mais do que nunca, estar num grupo de dentistas que quer crescer vai ser fundamental, né? E muitos estão retomando ali devagarinho, sem saber como vai ser para frente. E aí, o que é legal disso? Só para a gente finalizar. O meu objetivo, a minha intenção é poder ajudar mais dentistas a caminharem ali para o crescimento dentro do seu consultório, né? Para retomarem, para enxergarem o copo meio cheio e entenderem como é que vão continuar enchendo esse copo, porque vão aparecer oportunidades, né? Já estão aparecendo oportunidades. Entendeu as estratégias certas, né? O caminho, né? Existe um caminho, tá? Para qualquer dentista e de qualquer área. É claro que aí cada um precisa adaptar a sua realidade, né? Mas eu fico muito feliz em saber que eu posso ajudar, né? Que eu diria até transformar a vida profissional de muitos dentistas. E eu tenho feito isso. Né? Até quem quiser ver lá no meu canal do YouTube, tem vários depoimentos de dentistas que tiveram a vida transformada, né, com os meus ensinamentos, aquilo que eu ensino para os meus alunos.